Boa noite. Parece que vocês estão com frio, né? Então, aquele boa noite. Isso, melhorou. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Que tenhamos uma noite de muita paz, muita luz. E vocês gostaram aí da recordação do Roupa, né? Roupa Nova, né? O nosso colaborador lá, músico, né? Conviveu na noite, gosta muito do Roupa, inclusive eu, né? E saudades do Serginho, do Paulinho, que estava cantando, que já faz 3 anos que retorna à pátria espiritual, né? Roupa Nova encantou os corações, 40 anos de sucesso, né? Muitos aqui viveram essa época boa e eles continuam, viu? Vamos para os avisos aqui, que é coisa boa também. Ciclo básico do Espiritismo, aos sábados, início, agora, 3/8, das 14 às 14 horas, às 15h15. E nas terças-feiras, início 6/8, às 14 horas, até às 15h15. E das 20h15 às 21h30, na própria terça-feira. Na próxima semana, está começando esse curso, aberto a todos que queiram aprender sobre Espiritismo. Duração, 4 meses. Aproveite a oportunidade, façam o curso, venham aprender, ter noção do que é o Espiritismo. É um curso que foi criado já há algum tempo, alguns anos, para dar noção às pessoas que estão chegando na casa, queiram participar. Aí quando chegar lá em janeiro, fevereiro, começam os cursos. Vocês se matriculam e venham fazer o curso de 4 anos. A propósito, alguém pela primeira vez? Ninguém hoje? Que bom. Todos participem já da casa, isso é muito bom. Doutrina espírita tem que estar sempre aprendendo, está em curso, lendo, relendo, livros e mais livros. É o aprendizado constante das nossas vidas. Principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse não pode faltar em nossos lares, é importante. Vamos para os avisos. Aquele tradicional desligar os celulares, para que ele não venha tocar na hora que o palestrante estiver falando, né? E nem na hora das vibrações. Continua a campanha das cestas básicas, são 350 cestas todos os meses para as famílias cadastradas. Todas as informações estão lá no site www.pazeamor.org. Vocês encontram todas as informações referente às 3 casas. A nossa programação desta noite vai ser da seguinte forma. A leitura da mensagem, Evangelho e prece inicial, nosso querido Adilson Zanardo, abre aspas, professor. Esse pessoal, eles não gostam que eu chame eles de professor. Os meninos que dão os cursos, ele, José Tadeu, Claudinho, que está aqui, são os responsáveis a ministrar aulas, são os nossos professores, por que não, né? E o Adilson não gosta. Eu entendo você, palmeirense, está tudo bem. E as vibrações finais hoje, e a prece final, estará a cargo do José Tadeu. Ele está ali hoje, tudo elegante ali. Hoje nós teremos o Tadeu nas vibrações, que é muito bom. E hoje, nosso querido Cláudio Francilo, com o tema A Vingança e o Ódio. Tema do Evangelho, que nosso querido Cláudio vai nos passar. Que todos nós tenhamos uma noite de paz, de amor, de alegria. Afinal de contas, estamos na casa de paz e amor, estamos em contato com o amigo Jesus, com a espiritualidade amiga,
que, como todos os coordenadores falam aqui, ao adentrar aquela porta, o portão, já estamos recebendo todas as energias maravilhosas. Então é motivo para a gente se sentir bem, né? Muita paz, muita luz. Vamos lá, Deus. Boa noite. Do livro de mensagens Folhas de Outono, um olhar atencioso e um abraço carinhoso curam mais do que inúmeras caixas de remédios. O amor expressado dissipa toda e qualquer enfermidade. Do Evangelho, segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos, a vingança. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tende a desaparecer dentre os homens. Ela é, com o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Assim, agradecemos ao Mestre Jesus pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos e por nos permitir estar aqui esta noite reunidos em seu nome. Agradecemos a nossos mentores individuais por nos inspirar e nos auxiliar a chegar até aqui esta noite. E a toda essa espiritualidade amiga que nos acolheram com tanto carinho esta noite. Que eles nos amparem, que ampare e ilumine o Cláudio em sua mensagem, para que possamos ouvi-la, refletir e agir. Que possamos sair daqui mais equilibrados, mais harmonizados e com muito ânimo. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz e, neste momento, oriente nossas palavras. Falar de vingança e ódio, quem de nós já não passou por isso? Quantas vezes será que nós já não falamos, não, isso não vai ficar assim, você vai ver, vingança é um prato que se come frio. Já falamos isso algumas vezes, né? Ou então a gente fala assim, aqui se faz, aqui se paga. Parece McDonald's, né? Tem um lugar que faz, tem um lugar que paga. A gente costuma fazer essas brincadeiras também. Ou então a gente joga a culpa para Deus, porque a justiça divina vai fazer justiça comigo. Você vai ver o que vai ser bom para a tosse. Quantas vezes não fizemos isso? Mas aí eu me lembrei de Jesus, que Jesus sempre falou de perdão, sempre falou de não trazer para nós nem a vingança e muito menos o ódio. E eu me recordo do livro Contos desta e d'Outra Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X, pseudônimo de Humberto de Campos, no capítulo 23, com o título Eles Viverão. Diz lá, mais ou menos assim. Já fazia 11 anos, desde o dia
de que Jesus teria sido morto na cruz. Depois desse tempo, nós todos já sabemos de que os cristãos começaram a ser perseguidos todo esse tempo. E um belo dia, resolveram ir atrás de Tiago. Tiago nunca tinha feito nada. Era um homem honesto, um homem bom, um dos seus discípulos muito querido. E Tiago foi premiado, entre aspas, por Herodes, que achava que deveria fazer justiça e deveria condenar Tiago de alguma forma. E os esbirros do Sinédrio resolveram prender Tiago. Prenderam Tiago e levaram em praça pública. Levaram lá, rasgaram suas vestes, e as pessoas começaram a gritar, porque nesse momento a massa começa a tomar partido. Mesmo sem saber o que está acontecendo, mas toma-se partido. A morte, tem que ir à morte. Ele não vale nada, ele é um ladrão, ele rouba as pessoas, ele mente para as pessoas, tem que levar à morte. Amarraram Tiago a um poste, e Pedro estava vendo de longe, não conseguia nem chegar perto, não poderia nem tentar salvar ou auxiliar o Tiago daquela forma, mas assistia de longe e orava, não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, qual era a acusação contra Tiago. Amarraram o Tiago, tiraram todas as suas vestes, enquanto a turba começava a apedrejar Tiago, alguém desembaiou a sua espada e lançou sobre Tiago. E começaram a jogar mais pedras sobre os despojos mortais de Tiago. Pedro não sabia o que fazer, saiu correndo. Acabou se escondendo antes que ele também fosse apedrejado. Mas, ao cair da noite, ele choroso, porque tinha chorado a tarde inteira de ter acontecido isso com ele, ele não sabia mais o que fazer, como fazer, e as lágrimas vinham direto. Ele, quando a noite apareceu, através de uma pequena janela, ele olhou para o céu e gostaria que Jesus estivesse ali para dar uma informação, o que fazer nesse momento, Jesus? E ele choroso, fechou os olhos, baixou a cabeça. Quando levantou, Jesus estava à sua frente. Jesus, com aquele semblante calmo, afagou-lhe a face, afagou-lhe o cabelo e disse: fala, Pedro, que queres? Senhor, acabaram de matar o Tiago. Ele nunca fez nada, ele era honesto, ele era bom, um homem bom. Mataram o Tiago, eu estou revoltado, o que eu faço? Quero vingar, eu queria vingança. Mas, Simão, você por um acaso esqueceu que eu cansei de falar que aquele que quiser me seguir, carregue a sua cruz? Sim, Senhor, eu entendo, eu até poderia enfrentar o madeiro, mas isso não, ele foi trucidado à toa. Eu queria uma vingança. Como eu posso ter certeza que aqueles que fizeram isso com ele vão sofrer alguma coisa contra eles? Mas como é que faz isso aquele que prendeu, que vendeu, que enriqueceu, trazendo as informações de onde nós estávamos? O que vai acontecer com ele? Jesus calmamente: Pedro, eles viverão. Mas, Senhor, teve o outro lá que mentiu, que ficou entregando, jogando pedra, fazendo um monte de coisa contra nós. O que vai acontecer com ele? Não vai acontecer nada, vai sair impune. Pedro, ele viverá. Mas e Herodes, Senhor? Herodes, que ele criou essa pena de morte contra nós. Ele quer que todos nós vamos à morte. Isso é certo? Não podemos fazer isso.
Pedro, Herodes também vai viver. Mas, Senhor, não está certo. Eles vão ficar impunes. Como pode? Ele abaixou a cabeça, percebeu que Jesus não iria mudar a sua maneira de pensar, abaixou a cabeça. As suas lágrimas caíram. Quando ele levantou novamente, Jesus já não se encontrava mais lá. E ali, ajoelhado no chão, ele chegou à conclusão de que talvez ele não tinha entendido realmente o que Jesus queria passar. É uma história, pode ter acontecido ou não, mas conhecendo Jesus, nós sabemos que Jesus, quando veio para cá, veio para trazer uma coisa que os judeus da época não sabiam, e nem nós. Mesmo nós hoje, nos dias de hoje, nós temos dificuldade de entender sobre a vingança, sobre o ódio, sobre o perdão. Porque até então, na época já de que Jesus esteve aqui, já se conhecia desde 2.500 anos antes de Cristo, já se sabia através dos Vedas a responsabilidade do perdão. Mas isso lá no Oriente. Buda também falou nisso, tanto que uma frase que veio desde os Vedas e Buda também usou, ele usava a tal frase que diz assim: "Sê como o sândalo que perfuma o machado que o fere." Nós imaginamos uma árvore de sândalo, aí vem o machado e golpeia, machuca, magoa a árvore. O que a árvore faz com o machado? Transforma aquele machado no perfume que lhe é natural. O machado fica todo perfumado de sândalo. Ele não devolve uma coisa ruim. Mas os Vedas sabiam disso. As religiões que vieram dos Vedas sabiam disso, do perdão, a importância do perdão, de perdoar os inimigos, de perdoar o próximo, aquele que te magoa, que te machuca. Mas em Israel, em terras israelenses, não se sabia disso. Por isso era tão importante que Jesus viesse, para trazer notícias novas. Porque até então, o que nós tínhamos em Israel naquela época? E Israel, naquela época, desde o tempo de Abraão, que as raças abrâmicas, as religiões que vieram de Abraão, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, não entendiam o que era perdoar, não se perdoava ninguém, não tinham esse entendimento. O entendimento deles era de Moisés, olho por olho, dente por dente. E talvez aí a gente consiga entender, nos dias de hoje, o que tem acontecido hoje em dia lá em Israel e aquelas regiões em que eles se digladeiam uns aos outros, você não pensa em perdoar nada, que é apenas olho por olho e dente por dente. Mas Jesus veio trazer o perdão, que ele praticou o perdão o tempo todo. O tempo todo da sua vida ele mostrou perdoar os seus inimigos, ele praticava o perdão, ele nunca deu motivos para entenderem ao contrário do que ele falava, ele fazia aquilo que falava, tanto que o máximo do perdão que ele poderia dar foi exatamente as últimas palavras quando ele estava sendo crucificado. Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele nunca pensou em revidar. Então isso mudou a história do mundo para aqueles que quiseram entender o que Jesus falou e trouxe para a gente. Mas e o Espiritismo, afinal de contas, que depois veio de muitos anos depois? O Espiritismo não fala de perdão, fala de vingança, fala de ódio? Não. Nós comentamos, o Espiritismo mostra que a vingança não é legal, que o ódio não é bom para nós.
Aliás, Kardec, quando colocou o Evangelho segundo o Espiritismo, muitos de nós pensávamos que esse livro era um evangelho diferente. Era só o evangelho por o evangelho. Pegávamos, por exemplo, aquilo que Jesus trouxe e nós dávamos o entendimento somente de Jesus, ou então mais, usava só as palavras que Jesus falava, não tinha algo a mais. Mas não foi bem assim. Não é bem assim. Porque Jesus veio mostrar para a gente que é possível sim perdoar os inimigos, perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam. Mas ele não explicou para a maioria de nós como é que faz isso. Ele mostrou como é que ele fazia. E que se nós quisermos evoluir, nós temos que fazer como ele fazia. Mas eu sou obrigado a fazer? Aí é que entra a doutrina dos espíritos. A grande diferença entre o espiritismo e o que Jesus veio nos mostrar a respeito do perdão, porque os dois falam de perdão, são muito parecidos. Só que no espiritismo, o espiritismo mostra por que eu tenho que perdoar, que Jesus não falou. Jesus falava de perdão, tal, mas não dizia por quê. Em nenhum momento ele fala por que eu tenho que perdoar. Mas o Espiritismo mostra para nós 6 consequências se eu não perdoar. 6. Não é uma nem duas, são 6. Vamos lá. O que o Espiritismo diz se eu não perdoar meu inimigo, se eu não perdoar as pessoas? Quando nós somos atacados, somos vilipendiados, somos de alguma maneira machucados, física ou mentalmente, ou seja lá como for, psiquicamente, nós, se não perdoarmos, nós adoecemos fisicamente. E não é só o Espiritismo que fala isso, a ciência fala isso já. A ciência está mostrando que se você guarda mágoa, se você guarda rancor, se você guarda ira, se você guarda ódio, se você alimenta vingança, você vai adoecer fisicamente. Porque você deixa florar em nós o cortisol que vai fazer com que você fique com problemas de pressão alta, com problemas de todos os matizes do corpo físico. Mas esse é só o primeiro. O segundo, você se torna uma pessoa amarga. Não sei se acontece com alguém aqui, se já aconteceu, mas quando a gente convive com alguém que é amargurada porque não perdoa certas coisas que aconteceu, é como algumas pessoas nos falam às vezes: eu não vou lá visitar minha mãe. Minha mãe só fala mal do meu pai, eles se separaram, mas ela não perdoa ele não, ou vice-versa. Eles só falam nisso, ela tem uma vida muito amargurada, ela está sempre querendo revidar. Não dá para conviver com uma pessoa assim. A gente se torna uma pessoa muito amarga. E aí começamos a ficar cada vez mais solitários. Porque ninguém quer conviver com você. Porque quando nós estamos sempre com uma vida amargurada, sempre com ódio dentro do coração, sempre com uma vingança, querendo passar essa vingança, querendo fazer justiça, entre aspas, com as próprias mãos, nós somos uma pessoa amarga. E essa amargura faz com que a gente viva somente no passado, que é a terceira consequência do não perdão. Se eu não perdoo, eu vivo sempre no passado, sempre no ontem. Eu não vivo hoje, eu não vivo amanhã. Eu estarei sempre pensando no passado. Você vai conversar com as pessoas, não, mas você lembra o que ele me fez? Não, porque você lembra o que foi feito ontem? Você lembra o que ele me fez no passado? Não, mas porque não dá para perdoar uma pessoa assim, porque ele fez assim, ele vai fazer de novo. Você vive sempre no passado.
e perde tempo de viver o presente. E o presente é importantíssimo. Tanto é verdade que pesquisem por conta própria nos hospitais ou nas pessoas em que estão em fase terminal de doença, o que eles falam para os médicos: doutor, deixa eu viver mais um dia. Eu não consegui pedir perdão ao meu irmão. Faz 10 anos que eu não falo com a minha mãe. Faz anos que eu não vejo o meu vizinho. Faz anos que eu não vejo meus filhos. Eu queria um dia apenas para falar: eu te amo. Então não percamos tempo vivendo o passado, vamos viver o hoje. Quarto motivo, quarta consequência de não fazermos o perdão. Quando nós não perdoamos, nós convivemos com espíritos, já que somos espíritas, convivemos espíritos que estejam mais ou menos na mesma frequência vibratória, que também gostam de se vingar, gostam de odiar, querem nos prejudicar apenas para que... Por que aqueles espíritos querem nos prejudicar? Apenas para eles não se sentirem sozinhos. Falar: não, eu estou aqui sofrendo, vai sofrer comigo. Não, vamos sofrer junto. Porque parece, dá a impressão de que quando a gente está sofrendo junto com os outros, ou com alguém, parece que o nosso sofrimento fica mais amenizado. O que é uma mentira. Fica os dois sofrendo. Mas espíritos malfazejos, eles ficam torcendo para nos prejudicar e alimentando as nossas ideias para tentar fazer cada vez mais a vingança, o ódio, alimentando isso, os horrores. E aí nós partimos para a quinta consequência. Quando desencarnamos, se não perdoamos os nossos inimigos, há uma grande probabilidade de que a gente renasça no nosso seio familiar mesmo. Mas aquele nosso inimigo que eu não perdoei, ele vai nascer meu irmão, meu pai, minha mãe. Vai nascer no meu seio familiar. E eu vou ter que aguentar aquilo, de alguma maneira, mesmo que eu não tenha afinidade com ele. Mas a última, eu acho a pior, que é a sexta consequência. A sexta consequência é assim: se eu não perdoo, há uma grande probabilidade também, já que ele não veio nascer na minha família, nós nascermos no seio familiar dele. Num lugar onde a gente não se afiniza, não conhece ninguém, é tudo gente nova, espíritos velhos, mas a gente não tem afinidade, e vamos nascer no seio daqueles enquanto a gente está inimigo deles. Então essas consequências servem para nos mostrar uma coisa. Jesus trouxe como fazer para perdoar. Porque se nós não perdoarmos, nós temos qualquer uma dessas consequências, se não tivermos as 6. Mas o Espiritismo vem nos mostrar que nós temos condições de perdoar. Porque quando eu perdoo, eu me livro da consequência daquele ato. Se ele não perdoa, é problema dele. Mas se eu não perdoo, o problema é meu. Eu fico atrelado ao meu inimigo. Não é para... Tem gente que acha: perdoar inimigo é passear de mão dada com o inimigo. Não é. Você não precisa conviver com o inimigo. Mas você não precisa ser atrelado a ele. Você não precisa trazer ele com você. Não há necessidade de conviver. Apenas não fazer com que a lembrança, porque isso é uma questão de memória, a lembrança do que ele te fez te magoe por dentro. Esquece. Passou. Foi aquele momento. Se nós meditarmos sobre isso, Jesus não só veio nos mostrar como é que se faz, como nos deu o exemplo, e vamos seguir e levar a nossa cruz para chegar até Jesus. Meditemos sobre isso e que Ele nos abençoe. Muito obrigado.
Então vamos nos sentando confortavelmente, fechando nossos olhos, buscando essa ligação amorosa, nos deixando levar pela música reconfortante, nos tornando mais leves, buscando a nossa ligação amorosa com a espiritualidade amiga que já está junto de nós. Que possamos agradecer essa casa de paz e amor em Jesus, que nos acolhe, que nos abraça e que neste momento nos recebe, e que possamos agora, que possamos receber o passe com os médiuns que já se prepararam durante a noite toda e juntos, com toda a equipe espiritual, estarão trazendo para nós o alívio para as nossas aflições. Mas agora, embalados nessa tranquilidade, que possamos nos imaginar num lindo jardim. E ao adentrarmos nesse jardim, de pés descalços, sentindo a grama orvalhada nos nossos pés, nos sentando naquele local ali prazeroso, ouvindo o canto dos pássaros, o murmurar de um riacho ao fundo, sentindo esse aroma das flores que exalam esse perfume delicioso. E nessa tranquilidade está sentado ao nosso lado o nosso anjo guardião, nosso mentor espiritual, que conhece toda a nossa trajetória e que está sempre ao nosso lado, nos indicando o melhor caminho, nos orientando nesta jornada tão árdua e difícil que estamos empenhando. E que possamos agradecer a Ele por estar sempre presentes ao nosso lado. Que possamos aproveitar e receber essa energia da Mãe Terra, nos reabastecendo dessa energia amorosa. E assim, retornamos agora para a casa de paz e amor. E aqui, como se houvesse uma chuva de pétalas de rosas que caem do alto sobre nós, e ao tocar o alto das nossas cabeças, já se inicia essa luz imensa, essa luz que vai reenergizar todos os nossos centros de força, que vai buscar essa nossa melhoria. E essa luz energizando o alto das nossas cabeças, que é o centro de força coronário, que é essa ligação mais plena com os irmãos amorosos da espiritualidade maior, ampliando essa nossa percepção, a nossa intuição. E essa luz intensa, percorrendo o nosso corpo, chega até a altura da nossa testa, energizando o nosso centro de força frontal, que equilibra o nosso pensar, para que possamos pensar e agir de uma maneira melhor. E essa luz intensa, descendo para a nossa garganta, para o centro de força laríngeo, equilibrando nossas vias respiratórias, na construção de palavras edificantes. Que essa energia
possa fazer com que nossas palavras sejam palavras de amor, sejam palavras de construção, sejam palavras de auxílio àqueles que vêm em busca dessa ajuda junto a nós. E essa luz intensa, descendo na altura do nosso coração, no nosso centro de força cardíaco, vibrando amor e sentimentos amorosos para o perdão das nossas ofensas, vibrando essa emoção, desenvolvendo o amor, buscando esse sentimento de doação ao nosso próximo. E essa luz intensa, chegando na altura do nosso baço, no nosso centro de força esplênico, que é a nossa defesa orgânica, fortalecendo o nosso espírito, e agora energizando na altura do pâncreas, nosso centro de força gástrico, que vai dissipando os miasmas criados pelo medo, pela nossa insegurança, pela nossa ansiedade, regulando as nossas emoções. E na altura do nosso baixo ventre, nosso centro de força genésico, que é essa energia cocriadora, que possamos criar com a fonte do amor que somos. E assim, essa energia chegando até a base dos nossos pés, subindo pela parte posterior das nossas pernas, chegando na base da nossa coluna, que é o nosso centro de força básico. Que ele possa nos equilibrar, que possamos ser equilibrados durante essa nossa jornada, que possamos estar de cabeça erguida, agradecidos a Deus pela oportunidade desta encarnação. E essa luz intensa, subindo vértebra a vértebra, chegando novamente no centro de força coronário, terminando esse ciclo maravilhoso, energético, que nos deixa melhores, que nos deixa com mais energia, para que possamos, neste momento, energizados que somos, fazermos a doação que nos compete fazer, que possamos vibrar intensamente por todos aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão acamados, distantes dos seus familiares, que possamos levar esse abraço amoroso a eles, fazendo-lhes companhia, dando-lhes consolo e esperança. Que possamos vibrar intensamente por todos os idosos que estão nas casas de repouso, nos asilos, que possamos neste momento levar essa vibração amorosa com um abraço fraterno por aqueles que esperam há tanto tempo a visita de um familiar. Que essa nossa vibração amorosa chegando a eles possa ajudar nesse sentido, levando essa emoção fortalecedora. Que possamos vibrar intensamente por todos os orfanatos, por essas crianças que já trilham uma jornada tão difícil, longe dos seus pais, mas que possamos chegar junto a eles, levando essa vibração, dando a eles essa oportunidade desse carinho amoroso que irá enchê-los de alegria e de esperança. E por que não vibrarmos também por todos aqueles que estão enclausurados nos presídios,
para que eles ainda consigam aproveitar ainda o que lhes sobra dessa encarnação, que possam enxergar que o caminho errado ainda possa ser melhorado, que ainda há tempo de modificar a sua trilha. Que possamos vibrar por todos os nomes que foram colocados nas nossas urnas, vibrando intensamente pelos nomes que estão na urna dos encarnados, para que haja harmonia e paz, para que eles recebam essas nossas energias, para que eles fiquem mais equilibrados, mais esperançosos, que possamos vibrar intensamente pelos nomes que foram colocados na urna dos desencarnados, vibrando para que essa espiritualidade amiga os ampare com muita luz, com muita presença, que os receba com todo carinho, que essa nossa energia possa chegar a eles de esperança, de amor e de tranquilidade. Que possamos vibrar intensamente e humildemente pedimos para os nossos lares, que possamos imaginar essa luz intensa que vibra sobre nós, iluminando todos os cantos e recantos dos nossos lares, abrindo as janelas, como se houvesse um sol imenso, clareando todos os cantos, eliminando todos os miasmas, as forças pensamentos deletérias, levando harmonia, tranquilidade e paz junto aos nossos lares. E assim, agradecidos pela espiritualidade amiga, que possamos vibrar intensamente agora pelas nossas águas, pelas águas que trouxemos, para que ela seja fluidificada, pedindo aos amigos da espiritualidade, do Hospital Alvorada, aos químicos, aos farmacêuticos, também aos índios, aos pretos velhos, aos caboclos, que buscam nas nossas matas toda a essência necessária para colocar nas nossas águas, modificando-a e transformando-a num remédio, num elixir, que é justamente o que precisamos para as nossas aflições desse momento. Que possamos usar esse medicamento agradecidos à espiritualidade, aos nossos amigos mentores, agradecidos a Jesus, para que esse medicamento nos torne melhores. E tomando à noite, após uma oração, e ao nos levantarmos, que possamos agradecer a Deus pelo sol que nos ilumina e por mais um dia nessa nossa jornada. E assim, agradecidos pela possibilidade de estarmos juntos nesta noite, agradecidos a toda a espiritualidade que trabalhou junto com os nossos médiuns, na transmissão dessas energias salutares, desses eflúvios amorosos que vieram do alto e nos reenergizaram. Agradecidos a Jesus pela oportunidade de entendermos um pouco mais o seu Evangelho Luz, e que possamos entender, compreender e praticar todo esse Evangelho e ensinamento que Jesus nos trouxe. E que assim seja, com a graça de Deus.
Boa noite a todos, muita paz, bom retorno aos seus lares. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser. De luz, paz e amor em Jesus.